noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Vamos inicialmente, prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por nossas vidas, por essa grande oportunidade, e rogar do fundo de nossos corações o amparo e a proteção, pedindo aos bons espíritos que nos dirijam no trabalho de hoje, nos dando força, discernimento e compreensão, para que todos nossos irmãos que se encontram aqui desencarnados possam sair daqui saciados. Abençoa, Senhor, todos os nossos presentes, os ausentes e os desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Virou minha sabedoria? Eu? Boa noite. Quando der uma esmola, não anuncie a todos. Não saiba sua mão direita o que faz a esquerda. Ajude-se em alarde, para não humilhar aquele a quem sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai que vê no segredo recompensará muito mais do que o conhecimento público que tivesse em seus atos. Interprete corretamente a frase de Juvenal: mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo, ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidade que nos ataque. Cuide de sua mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Graças a Deus. O Evangelho de hoje é o capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amarei vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Graças a Deus. Nosso irmão Chico Martins agora vai dar conta do Evangelho. Destrinchar o resto ainda. Vamos destrinchar o resto aqui para ver se a gente consegue entender alguma coisa. E ainda somos tão rudes nesse questionamento, né? Nós estamos aonde? Na matéria densa, complicada. Então, pessoal, graças a Deus, eu agradeço por mais uma oportunidade aqui da casa, nos oferecer esse tempo para todos nós aqui, né? E também agradeço para todos vocês, as suas presenças. Para o agradecimento, eu faço a minha honraria e uma boa noite a todos. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e possamos nos conscientizar nessa noite de hoje de aprendizado mais um pouquinho. Fiz um bem grandão. Eita, tá doido. Fiz bem grandão o maior mandamento. E o maior mandamento do Evangelho segundo o Espiritismo, no
capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E muitas vezes nós achamos tão difícil, né? Através da nossa piedade e da nossa carência de autoajuda, nós ainda fazemos um pouquinho do amor ao próximo. O maior mandamento. Vejamos aqui, os fariseus, tendo sabido que ele taparia a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, e o tentar, propôs-lhe esta questão: mestre, qual é o maior mandamento? Você veja aqui que é o doutor da lei, tinha conhecimento. Mas das leis de Moisés, das leis cívicas do nosso dia a dia, que nós temos nossas leis. Mas Jesus, ele foi e deu a questão da resposta. Jesus respondeu: amarás o Senhor Deus de todo o seu coração, com todo o seu amor. Está aí o primeiro mandamento. E o segundo, só para poder vocês entenderem: amará o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que queres que os outros fizessem da mesma maneira que você poderia aceitar. E todas as leis dos profetas se acham contidas nesses dois mandamentos. São Mateus 22, 34, 40. A gente fazendo pequena análise desta mandamento, Jesus, ele nos ensinou a cumprir. Porque tudo quando Jesus falava: meu Pai que estás no céu. Chegaram e disseram: mestre, teu irmão, tua mãe estão lá fora querendo falar com você. E Jesus, reunido com todos, ele seguia. E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Meu pai é aquele que está, todos aqueles que estão no céu. Meu pai é Deus. Ele sempre referia a Deus e se mantinha no segundo patamar de amar o próximo como a si mesmo. Todos aqueles que eram filhos de Deus, aqueles que ambos acreditavam. E amar o próximo. Está escrito. Eis aí o questionamento de nos pesquisar e entender melhor esse amar a Deus. E como que a gente pode amar a Deus se não amar o próximo? E se preparar para esse amor? Tratai todos os homens como queríeis que ele vos tratasse. Você já pensou se a gente cumprisse a risca e entendesse melhor para compreender, amar a Deus? Primeiramente, nós somos inseguros na nossa caminhada. Por quê? Porque nós temos a fé. E essa fé, ela oscila. Porque tem a fé raciocinada. Nós temos a fé religiosa, que nos dá uma direção de sermos homem bom. E um jovem rico
chega para Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para conseguir entrar no reino do céu? Jesus diz o quê? A ele: por que me chamas de bom? Bom mesmo é meu Pai que estás no céu. Você veja que tudo que Jesus nos ensinava, como amar o próximo como a si mesmo, ele se referia a Deus primeiramente. E tudo isso nós nos encontramos nas Escrituras, no Evangelho. Mas precisamos entender, amar a Deus. Para aí nós temos o item 3, que nos fala: o reino do céu é comparável a um rei que quis tomar conta dos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentou-lhe um dos que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de pagar, mandou o seu senhor que vendesse a ele sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor lançou-lhes aos pés e o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Será que nós faz isso para esse que devia os 10.000 talentos? Somos nós aqui da casa espírita, e nós temos a consciência. Porque chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, por que falas por parábolas? Para vocês foi dado o conhecimento, mas para vocês não. Nós somos esse devedor de 10.000 talentos. Porque nós nos esforçamos, criamos um conhecimento na nossa trajetória pela dor e pela necessidade, mas nós teremos que acolher aqueles que estão na necessidade da dor. Veja aí o papel do Cristo quando foi crucificado. No último momento ele diz: Pai, perdoai porque eles não sabem o que faz. E antes de subir ao céu, Jesus desce aos enfermos. E quem que aparece a ele? Maria Madalena, para levar a notícia. Para poder a gente entender o amor que Deus tem por nós. Todos nós prestamos a conta. Todos nós temos essa prestação. Por quê? Quem muito receberá, muito terá. E aquele que tiver tão pouco, se não procurar o conhecimento, termina perdendo. Então, o Senhor trancou, tocado de compaixão, deixou-lhe e lhe perdoou a dívida. E esse servidor, porém, saiu encontrando um dos seus companheiros que lhe deve sem dinheiro. Ele já tinha prestado 10. E seu senhor teve piedade, porque ele era quem tomava de conta dos negócios. É como nós tomamos de conta de nos mantermos o mundo, o planeta em pé, de acolher a cada um.
Mas ele não teve, esse servidor ele não teve. E segurou, devia sem dinheiro. O segurou pela goela, quase estrangulando, dizia: pague o que me deve, companheiro. Lançou-lhes aos pés e conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, que te pagarei. E ele não teve. Mas como ele tinha a cumpência, se dizendo: eu faço porque Deus está mandando, se ele me perdoou, esse 100 vai servir para aumentar meu capital. Quer dizer, 10 talentos para 100 dinheiros. Quer dizer que eu aí o quê? O orgulho, que é o que mata a gente. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, que ele disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me impediste. Não estava desde então o dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomando a corda, me entregou aos verdugos, para que tivesse até que pagasse tudo o que devia. E foi lançado às trevas. Mas é um castigo? Não. É um despertar. Nós estamos aqui para despertar. Aqui é a oportunidade que Deus nos dá, com essa paciência todinha. E Jesus disse: quer entrar no reino do céu? Todos nós diríamos que queremos. Observar-se bem os mandamentos. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E começa a veredar no poder, no dinheiro, e achando que nós temos tudo aqui. Tudo aqui tem um valor, mas é um valor para que cada um de nós surpreenda e viver na felicidade do seu trabalho, da sua compreensão, do seu entendimento. Ele nos fala ainda assim: que meu Pai que estás no céu vos tratará, se não perdoarás do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverdes cometido contra a cada um de vós. São Mateus nos traz. É dessa maneira. Mas não é que Deus vai diretamente ter esse perdão diretamente para a gente. É a nossa consciência. Por quê? No livro dos Espíritos está essa questão que eu não estou lembrado, onde está escrito a lei de Deus na nossa consciência. O julgamento é a nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Mas tem aqueles que têm o punho de coragem e de bondade. Porque amar ao próximo como a si mesmo. Será que isso aqui é amar ao próximo como a ti mesmo? Sim. É um ato. É um ato de caridade, realmente. Porque é um simples sandália você tirar e você oferecer para um mendigo. Faz parte desse amor. Mas ainda mais, será que ele também usou a caridade moral aí? Porque a caridade moral é o seu pensamento, o seu sentimento, as suas orações. Se eu ofereci esses par de sandália para essa criaturinha de Deus, o que você poderia responder na ausência dele? Porque quando a gente
faz um ato e às vezes a gente responde no nosso pensamento: ó, vive nisso aí porque não quer trabalhar. Mas só que cada um de nós temos a limitação. Todos nós vemos uma limitação. Tem aqueles que vieram numa função para seguir: o doutor, o engenheiro, o mecânico, o da roça, o agricultor, o comerciante, aquele que vem para a política. Tudo isso aí é um complexo que nos dá. E se eu não tiver todo isso aí, esse contexto de conhecimento, fica inválido. E ele fala: com que direito exigimos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, devotamento para convosco do que temos para com eles? Porque indulgente, benevolência e devotamento, vontade. A prática desses máximos tende à destruição do egoísmo. Muitos que dizem: não, eu não sou egoísta. Todos nós somos. Por quê? Porque aquele que se faz o esforço de um aprendizado, ele de qualquer maneira, ele vai associar aquele que não conseguiu aprender no mesmo tempo, no mesmo contexto de conhecimento, no mesmo esforço. Há uma diferença muito grande na nossa mente. Por quê? Porque nós somos um espírito em uma matéria. E isso nos vale a consciência. Numa sala de aula de 18 alunos, 8 têm um desenvolvimento bem mais ativo, boas notas, e não tem aquele estudo de todos são interessados, e outros têm a maior dificuldade. Eu tenho 2 netos. Depois do tempo que eu já tenho, estou criando 2 crianças. Mas o menino, ele tem maior facilidade de pegar na hora da explicação da matéria na classe e tira boas notas. Já a menina é a maior dificuldade. Ela fica nervosa, ela chora, ela esperneia, ela faz tudo e diz que não vai passar. E interessante que tira boas notas, apesar de todo esforço, mas faz parte dela. Aí é onde eu digo a você: se nós não amar o próximo, se nós não abraçar a família com o mais próximo que nós temos, como é que fica? Não, porque o meu irmão ele é desviado na bebida, o meu irmão, meu filho é desviado em outras situações que eu não vou falar, mas é porque cada um de nós temos esse desvio de consciência. Quando os doarem para regar de conduta e para a base de suas instruções, os homens compreenderão verdadeira fraternidade. Quando a gente chegar a esse contexto da caridade, aqui nós temos esse slide: amar o maior mandamento. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa como símbolo que retine. Apóstolo Paulo, Coríntios 13:1-3. Veja aí, falasse a língua dos homens e a dos anjos, seria como um bronze retumbante, seria um som como esse. Se eu batesse numa porta,
Era alguém que estava lá fora, era eu que estava lá fora, queria entrar. Quase não tem esse significado. Veja aí a força da caridade. Nem que eu vendesse, ele também fala também, nem que eu vendesse tudo o que eu tenho e doasse aos pobres. Mas se não tivesse a caridade, também não valia nada. Porque é sentimento. Sempre a gente conhecer. Aqui nós temos Mahatma Gandhi, né? Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Muito forte o que ele fala aqui. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. E você veja que o despertar de Jesus foi dentro dos 30 e os 33 anos, onde ele fortaleceu esse amor ao próximo, para que cada um recebesse a piedade, porque sem a piedade a gente olharia para aquele mais necessitado e saía, como nos conta aqui. Nós temos essa imagem aqui. Amor não é carência. Tem um significado ou não tem? Além do trem, do jovem, amor, união. E o que faz a desunião? O que faz desmanchar esse amor? Mas o amor incondicional, o amor de mãe, será que uma mãe e um filho sentaria dessa maneira? Alguma coisa que eles estavam tramando ilicitamente. Porque o amor, ele não é carência. O amor é vida. É viver o mandamento. É viver o respeito para esse complexo da natureza. Porque errar aqui, gente, nós temos como consertar. Nós temos a oportunidade e é curto. Nós temos uma cota de vida de 100 anos. Já no plano espiritual, seria impossível você consertar o seu erro. E nós temos essa jovem, você vê que ela está amarrada. Amor não é apego. Se Deus tivesse esse amor por apego a nós, como é que nós viríamos? Robotizado. Deus deu a liberdade a cada um de nós. Mas cabe ao pai, à mãe, o orientar de pequeno, abraçar, o beijar cada um, a bênção, fazer o possível, que hoje é que está mais ainda impossível você educar os seus filhos. Seremos capazes de até fazer isso. Eu tenho praticamente quase uma situação, eu tenho uma situação dessa lá em casa, mas sem usar as cordas, porque querem que eu amarre.
para que o jovem fique no computador, no jogo. Ele tem que ter a liberdade dele. O futebol, o ping-pong e outros jogos que faz e educa a sua mente. E ter a confiança. Porque viver amordaçado serve para quê nesse mundo? Serve para, com o final de toda a existência, obsidiar. Que filho obsidia o pai. Eu já vi caso de um avô obsidiar uma neta. Aí é um questionamento de vidas. Aí, como se diz a história, cada um ame ao próximo. Saiba respeitar esse amor que Jesus nos ensinou. Nós temos aqui: amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. É o mesmo caso aí. Qualquer momento ela se solta. E aí? Qual o sentimento de culpa? E aqui? Natureza. Temos que conhecer, temos prova. Temos que debater de frente com seu vício. Nós temos aqui: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Que amor é esse? Amor a Deus. Jesus nos ensinava e ensina esse amor. Mas esse amor de cura da alma, que cada um de nós podemos ter. Mas fica um pouco difícil para a gente expressar esse amor incondicional. Abraçar cada um, porque não pode ter rejeição. O que Jesus aqui ele está ensinando é isso. Não rejeite o seu próximo, mas ame os seus inimigos. Ore por aqueles que perseguem e nos caluniam. Mas faça a sua oração de coração. Seja um homem bom, uma pessoa educada. Porque tudo progride na nossa vida. Abra a sua porta a cada um necessitado que o bata. Pelo reconhecimento da caridade moral. Veja que na hora difícil todos nós o ajudamos. Muitas gente olha muito as guerras, as notícias de fim de mundo, a transição planetária, as 3 noites de escuridão, mas não vê que dentro de casa está escuro, mas não vê que dentro de casa está a guerra, está a morte, está as dificuldades. Então, para poder tu chegar a esse amor a Deus, principalmente, a chegar a esse amor ao próximo, pratique esses 2 amores no seu lar. Não confronta, porque cada um tem uma razão de ser, mas combate o seu egoísmo, o seu orgulho. Porque a única coisa que nós levamos é o que nós aprendemos. E somos dono de poucas coisas aqui. Somos apenas donos da nossa consciência. Eis aí aonde Jesus nos traz a coragem
para que cada um compreenda. Porque nós somos vigiados pelos nossos mentores, pelos nossos guias espirituais. E nos representamos uma falange de espírito que nos acompanha. Por quê? Porque nós não se preparamos para o desencarne. Porque preparar para o desencarne é o autoconhecimento da vida após a morte. É voltar para casa. Porque esse amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é a centelha que nós trazemos para estarmos. É o nosso espírito. Estamos aqui numa experiência da dor, do desafeto, para poder compreender a nossa trajetória, do conhecer a si mesmo, do conhecer as leis de Deus, porque fortemente nós temos a lei do retorno. Estamos aqui numa lei de prova e expiações, porque Deus nos fez simples e ignorante. Você tem esses dois caminhos a escolher: o caminho da simplicidade, e você pode ignorar tudo. Se eu chegar para você com esse aparelho e olhar nos teus olhos e dizer: segura aqui, aí tu segura, solte, aí você solta, segure de novo, você segura. Eu disse: solte, e você solta. Quer dizer, você está num comando: segurar ou soltar. É como nós estamos aqui. Ou nós segura a nossa existência aqui em um conhecimento tão especial como amar a Deus, ou senão nós soltamos tudo e vamos sofrer. Porque a dor existe para aqui, para nos educar. Porque nós usamos tanto a esse corpo tão frágil e tão duro. Veja aqui quando Jesus disse: venha a mim as criancinhas. O amor é o sentimento por excelência. É os sentimentos, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Dá até para a gente ver que essa aqui é uma menina e esse aqui é um menino. Todos dois aí, na maneira que nasceu. Qual o sentimento que cada criancinha dessa tem? Abraçar para se proteger. Aí não tem nenhum pensamento, mas sim uma força de vida. Aqui nós temos não o amor no sentido vulgar do tempo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre os humanos. Nós temos essa graça de receber todo dia pela manhã esse sol e o à noite. Veja como. E aqui é a história de amor de Madre Teresa de Calcutá. Aqui nos fala: certa vez um jornalista, ao ver Madre Teresa limpando as feridas de um pobre mendigo, disse: irmã, eu não faria isso nem por 1 milhão. Prontamente ela respondeu: eu também não. Faço por amor a Deus e a esse meu irmão doente. Veja que humildade.
E não é tão fácil a gente chegar a esse nível. Precisamos ainda muitas idas, muitas voltas. Foi quando Jesus disse: Francisco, cura-se primeiro, para que você possa curar os seus enfermos. História de Maria Magdala, Maria Madalena, né? Maria Madalena vivia numa pequena cidade chamada Magdala, às margens do mar da Galileia. Sua vida era marcada por sofrimento e exclusão, até que encontrou Jesus. Ele o acolheu, libertou ao seu tormento e lhe deu uma nova esperança. A partir desse encontro, Maria Madalena tornou-se uma das seguidoras mais fiéis e esteve presente em momentos decisivos. Acompanhou Jesus durante as pregações, permaneceu firme ao pé da cruz quando muitos fugiram e foi primeiro testemunha ao túmulo vazio. Na manhã da ressurreição, foi ela quem ouviu o chamado. Maria, reconhecendo a voz de Jesus, tornou-se a primeira mensageira da Boa Nova, levando aos discípulos a notícia que mudaria o mundo. Veja a coragem dessa mulher. E aqui eu trago a última pergunta. Se amar é o mandamento, como posso colocá-lo em prática por meio do perdão e da caridade? Se amar é o mandamento, como posso colocar em prática por meio do perdão e da caridade? Cada um leve esse questionamento. Perdão e caridade. Ainda precisamos abrir muitos centros espíritas. Ainda precisamos melhorar o nosso coração. Ainda precisamos aumentar a nossa fé e conhecimento, porque fé tem que ter conhecimento. Toda forma que você pensar, não é o conhecimento em total leitura, mas sim o conhecimento de si mesmo. Ir ao de encontro à sua consciência e pedir a Maria o recolhimento daqueles mais necessitados que nos está à nossa sombra, que muitas vezes nós chamamos de quê? Obsessor. Minha gente, vamos ter paciência com eles. Obsessor somos nós. O trabalho mais prejudicial não são os trabalhos feitos, gente. É a nossa consciência, o nosso pensamento. A gente tem que ter cuidado. Vigiai e orai. Jesus nos fala isso. Que cada um possa vigiar os seus pensamentos. Porque pensamentos é forma. Pensamento é energia em líquido, como se diz. Quando você condensa, você faz milhares de coisas aqui na Terra. Só essa mensagem que eu passo para vocês hoje à noite. Que Jesus console cada coração, cada bondade que nós carregamos. E que possamos ter entendido um pouquinho de amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Namastê, muita paz. Vamos fazer a prece final.
Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior. Reza na oração que o Senhor nos ensinou, abraçando todos os irmãos sofredores que por aqui se encontram. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, assim seja, graças a Deus. Vamos formar a filha do passo, né?